Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, viu, irmão Castro? Aleluia. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu vou, aleluia. Esse grito de guerra, ele estremece a minha estrutura. É um ato profético, né? E que as nossas famílias, elas sejam saradas em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu vou iniciar ainda apenas um versículo, mas eu vou discorrer um pouco aqui em alguns outros versículos. E se você puder e quiser acompanhar, deixa a sua Bíblia aberta. Mas, de início, Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. E eu queria pedir aí aos amados irmãos que orem por mim, porque eu estou aqui com a crise de rinite terrível. Marcos, capítulo 5, versículo de número 35, diz assim a Sagradas Escrituras. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que ainda incomodas o mestre? Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor amado, em nome de Jesus, porque a tua palavra é muito perfeita. E baseado na perfeição da tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus, é de acordo com a tua palavra que tem sido transformado, moldado as nossas vidas. E apesar das nossas lutas, Senhor, apesar das nossas dores, apesar das nossas tribulações, o Senhor é um Deus presente que se importa com cada um. Hoje, mais uma vez, nós vamos contemplar aqui com o quanto Jesus é o homem das multidões, mas o quanto ele se importa com uma só pessoa. Continua conosco, amado Senhor, porque se não for o teu Espírito falando conosco, serão só palavras, sim. Mas quando o Senhor traz a revelação, Senhor amado, traz a iluminação dessa palavra, a nossa estrutura ela é mudada para o louvor da tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, e o tema desses 2 meses, desse bimestre, será ouvindo as palavras de Jesus em um mundo barulhento. Interessante que no dia da reunião eu estava sentado ali, foi um dia antes do meu aniversário. Eu estava sentado ali e de prontidão eu já anotei um texto para me pregar, seja lá qual for o dia, mas o texto estava lá, guardado. Ia falar inclusive sobre o cego de Jericó, o cego que estava à beira do caminho, né? Mas quando ontem, no final da tarde, eu fui chamado para ministrar, o meu coração ele se acelerou diante desse texto, que eu já estava pensando sobre ele há alguns dias. Eu faço as minhas devocionais todos os dias, pela manhã, na minha mesa. E aí, posteriormente da minha devocional sequencial, eu vou para outros textos. E Deus tem falado conosco, pela misericórdia do Senhor. E esse foi um dos textos que ele aqueceu muito meu coração. E aí, quando vem lidando com este tema, ele se encaixa perfeitamente. Ouvindo as palavras de Jesus em um mundo barulhento. E como Deus foi misericordioso comigo nessa madrugada de ontem para hoje, e no dia de hoje. Turbulência é o que não falta. Essa semana eu tive o privilégio de dividir um pouco das dores com o meu amado pastor Paulino. E turbulência, tribulação, angústia, dor é o que não falta.
Se tivéssemos a quantidade de dinheiro no banco, como nós temos de tribulação que tem permeado o nosso coração, nós estávamos cheios da grana, né? Como diz a linguagem cearês, né? Cheios da grana, com o bolso cheio de dinheiro, com o banco cheio de dinheiro. Mas o que me deixa apaixonado por Jesus é saber que, quando eu ministrei há alguns domingos atrás, falando sobre Abacuque ele iniciou o texto falando sobre as indagações do seu coração, e ele termina o texto liberando um ato profético, onde ele começa indagando a Deus a sua situação, e ele termina a Deus dizendo: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ou que não haja fruto na vide, ou que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas do curral sejam roubadas, ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. É fantástico, Reginaldo, porque nós vamos estudar essa passagem. Quando Abacuque profere isso, a situação dele ainda não tinha mudado. Mas todo aquele que move o seu coração, desejoso de tocar o coração do Senhor, porque é que funciona assim. Quando Deus encontra graça, quando Deus encontra a verdade nos nossos corações, eu com a mente de pregador, fico imaginando assim, é como se Deus dissesse assim: já está apto para poder receber mais. E aí Deus vai e libera um novo nível, né, sobre as nossas vidas. E assim foi com muitos homens e mulheres de Deus. E quando Deus encontra corações disponíveis a confiar, quando tudo diz que não, eu fico imaginando Deus liberando assim as portas do céu. Na verdade, eu não oro mais para Deus pedindo para que Ele abra as portas. Eu oro pedindo a Deus para que Ele abra uma porta, porque eu só preciso entrar em uma. Quando eu entrar em uma, todas as coisas farão sentido. E quando nós temos muitas opções, às vezes, em vez de trazer clareza, traz a dúvida. Então a minha oração é: Senhor, abre a porta que eu preciso entrar. E aí depois dessas compartilhamento de dores com o pastor Paulino, eu estava meio preso no Salmo 73, quando Asaf, ele diz assim, ó: Deus foi bom para Israel, mas quanto a mim, aí ele já me quebrou ali no começo, né? Porque tem momentos nas nossas vidas que nós estamos passando por tantas lutas, por tantas dores, por tantas tribulações, por tantas angústias. São tantos e tantas coisas que a gente não consegue nem descrever pela multidão de que a maioria das vezes acontece. Parece que vem um pacote tudo junto e é derramado sobre a vida de alguns. Então, um ditado popular que diz assim, ó: o mundo, ele dá voltas, né? Aí tem outras pessoas que dizem assim: o mundo ele não dá volta, ele capota, né? E às vezes parece que é justamente isso. Tem noites que a gente vai dormir, Tiago, e está tudo bem. A gente até acorda e continua tudo bem. Mas no decorrer do dia, parece que aquele foi o dia que foi resolvido ser despejado todos os barulhos que atrapalham o nosso coração. E aí eu faço essa avaliação todos os dias. Graças a Deus, não é um ritual, mas se tornou uma prática. Todos os dias eu olho para o espelho e pergunto a mim mesmo: como é que tu está? Porque baseado em como está o meu coração, eu consigo resolver muitas coisas. E eu passei muitos dias chutando Asaf da minha vida. Sai daqui, pelo menos naquele texto, né? Salmo 73, sai daqui, pelo amor de Deus. Porque eu não vou dar lugar ao meu coração para murmurar. Porque Deus já tem feito coisas grandiosas na minha vida, na minha família, na minha casa e através de mim. Então, eu vou lutar contra até que eu consiga ou resistir, ou fugir, ou Deus vai trazer um outro caminho. Mas meu coração, todas as vezes que ele quiser se dobrar para murmurar, eu vou trazê-lo à presença de Deus e vou dizer para ele: Deus é muito maior do que tudo aquilo que você está percebendo. Como vai a tua vida? Quantos barulhos têm permeado o teu coração? É interessante que eu já até falei sobre isso aqui na igreja. Se você tiver
o desprazer de fazer uma ligação para mim quando eu estiver na moto, você vai... A Roseli diz assim, ó, pelo amor de Deus, eu não consigo entender nada. Por mais que alguém esteja tentando transmitir uma mensagem, ela chega nos meus ouvidos de uma forma distorcida. E por mais que eu esteja tentando transmitir uma mensagem, ela chega no ouvido do ouvinte, daquele que me ligou, de uma forma também distorcida. Por quê? Por conta dos barulhos. Por conta, no meu caso, por conta da velocidade, por conta do vento, por conta de várias interferências. Mas a verdade é que por muitos momentos na nossa jornada, obrigado, os barulhos da vida, eles têm apagado a chama que arde no nosso coração. É por isso que eu sempre falo, quando eu tenho uma oportunidade, que nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é natural e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. O texto que nós lemos, e eu já adentrar nessa história, fala de uma das notícias mais devastadoras que possa acontecer no coração de um pai. A Bíblia, ela afirma que chegam-se os servos de um homem e ele disse, acabou, já era, não tem mais o que fazer. A ponto até desses próprios servos dele dizer assim, ei, desiste de tudo e para de incomodar o mestre, porque ele tem outras coisas para resolver. Mas quantas vezes o desespero bate tão forte na porta do nosso coração que são exatamente essas indagações que é gerado dentro de nós. Barulhos que silenciam a voz do Senhor. E uma coisa que nós aprendemos quando nós nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras é que a palavra de Deus, ela traz clareza. Só que mediante a forma que você utiliza-se da palavra de Deus, ela só vai ser um livro de história. Ela deixa de, nessa situação, ser a palavra de Deus para ser só um livro de história. Porque por muitas vezes parece que essa é a realidade que nós estamos inseridos. Lemos, mas não faz sentido. E certa vez eu passei por uma tribulação tão terrível dentro da minha casa, que o Espírito Santo disse para mim, foi de uma forma assim bem como você está me ouvindo, né? A minha palavra também serve para você dentro da sua casa. Use-a. E a verdade é que nós precisamos permitir que os nossos corações vivam nessa profundidade de que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, ela teve poder para transformar corações do passado, e ali fora, quando você sair, você vira de costas assim, você vai ler um texto lá fora. Hebreus capítulo 13, versículo 8, é um dos textos de cabeceira da minha cama. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus fez no passado, ele tem poder para fazer hoje. Se ele tem poder para fazer hoje, ele tem poder para fazer amanhã. Mas aí entra a questão de como está o teu coração. Porque tem situações, pastora Paula, que nas nossas vidas que acontece que a gente até teve força para resistir até aqui. Mas parece que passando daqui para frente já é um patamar que nem nós, que somos mais antigos, né, conseguimos enxergar a saída. Mas aí vem o doce Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, ele sempre traz a calmaria no meio do vendaval. Ele sempre traz a palavra que silencia os barulhos do nosso coração. Aleluia! Nessa noite, eu vim aqui para lembrar você e aqueles que nunca ouviram, vou afirmar para você
que é possível ouvir as palavras de Jesus em meio a todo o ciclo devastador, em meio a tantos barulhos que estão sendo produzidos pela vida. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de falar sobre Naum. Naum, esse profeta que morreu há muitos anos, ele mudou a minha vida, pela misericórdia do Senhor, né? Naum capítulo 1, versículo de número 3. Deus tem os seus caminhos no meio do vendaval e no meio das tormentas. Versículo 7. Porque Deus é bom. Eu não sei o que é que você está passando. É bem verdade que, muito provavelmente, eu não tenho nem condição de resolver algo daquilo que você está passando. Mas uma convicção eu carrego no meu coração e essa noite eu vou dividir com você. É que se o Senhor te sustentou até agora, persevera porque Ele é fiel e vai sustentar até amanhã, até depois, até depois, até depois, até depois, até depois. Por mais que o desespero bata a porta do teu coração, mas Ele é fiel para te ajudar, para te socorrer, para silenciar todos os barulhos, para que você possa ter clareza e ouvir a voz do Senhor. Amém? Permita-me construir uma história. E eu fui muito moldado nessa tarde construindo essa história. Escrevi, porque pregador, se não tiver cuidado, ele viaja o mundo inteiro, né? Para trazer uma mensagem, né, pastor Paulinho? Mas vem comigo junto nessa empreitada aí de Jairo. E aqui pode ser que eu leia algumas coisas que eu não vou lembrar da forma que eu fui ministrado, né? Vamos lá. Aparentemente poderia ser um dia normal. Eu que como gosto, né? Ultimamente tenho até, todos os domingos que eu posso, tenho até tirado ali um tempo para cozinhar, e aí tem saído algumas coisas que prestam, né? Pela misericórdia do Senhor. Mas vamos supor que é um domingo normal, um domingo pela manhã. Jairo acorda, como de costume, achando que sua esposa já tinha acordado e estava ali esperando para tomar um café. Isso aqui não está escrito na Bíblia, isso aqui é pensamentos de um jovem pregador. Jairo chega na cozinha e nada está pronto, como todos os dias acontece. Lá em casa, se você chegar lá todos os dias, depois das 8 horas, que é quando eu deixo as minhas mulheres em casa e volto, tem um café preparado. Então, todos os dias. Já ando eles na escola, Rosane trabalho, volto, faço meu café. Jairo chega na cozinha e nada está pronto. Então ele pergunta, amor, aí escutando aqui a Renata aqui chamando Tasso, né? Amor, onde você está? O que houve? Nossa filha está melhor? Desce aqui para tomarmos um café enquanto ela se acorda. Um silêncio ecoa quase de uma forma enlouquecedora. Querida, tá tudo bem aí? Parece que eu escutei a Annalise. Tá tudo bem aí, papai? Vou ajeitar aqui o café para nós e já subo com algo para a nossa pequenina comer também. Jairo sobe e se depara com sua esposa deitada ao lado de sua filha, com talvez o corpo ardendo em febre, e questiona. Ela não melhorou? Deu algum novo remédio para ela? Se bem que os médicos parecem não saber realmente o que está acontecendo. Jairo, com toda certeza, já fez todas as suas orações como era o costume deles, né? Ele era um dos mestres da sinagoga. Nessas horas, o silêncio se torna tão devastador que parece estar gritando para todos os lados. Não sei se você já chegou a um nível dessa magnitude. As coisas parecem que tá tudo tão errada, tão ruim, que quando está só você e você mesmo, o silêncio ele chega a ser devastador. Parece que o silêncio está gritando muito mais do que tantas coisas, porque você já orou,
você já bateu, você já pediu, você já fez tudo aquilo que era possível. Comigo eu já vivi muitos momentos assim. Sua esposa se levanta abatida e afirma: ela não tem melhora, já estou angustiada. O que mais nós devemos fazer? Não encontramos resposta em ninguém e a situação dela só piora cada vez mais. Aí, lança-se o problema para, geralmente, a parte mais forte. A mulher olha para Jairo e disse: faz alguma coisa. Não a deixe morrer. Ela só tem 12 anos e ainda tem um futuro grandioso pela frente. Jairo faz o que todos os homens de Deus poderiam fazer. Ele clama ao Senhor mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E a resposta que ele recebe no meio de todo aquele barulho, de todo aquele tormento, é o silêncio. E é exatamente o silêncio barulhento. Naquela hora de desespero, com tantos sentimentos gritando uns aos outros, sem saída aos olhos do chefe da sinagoga, ele resolve sair à procura de alguém em que ele já tinha ouvido falar. Havia um curandeiro na região. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13 ao 16, Jesus ele indaga aos seus discípulos e ele diz assim, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí tem aquele diálogo, né? Uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é o profeta, uns dizem que o Senhor é qualquer coisa. Mas para quem tem intimidade com o Senhor, é de suma importância sabermos quem realmente Ele é. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, beleza, pode ser que eu seja chamado de curandeiro, de milagreiro, seja lá o que for, mas para vocês, quem eu sou? Aí Pedro olha para aquela situação e diz assim, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jairo se depara com aquela situação daquele milagreiro que estava passando ali na ala do pai da sua casa. E ele indaga a si mesmo, talvez essa seja a minha última esperança. E mais uma vez, muitas coisas, muitas vozes passam pela cabeça e pelo coração. Dúvidas que vêm como um terremoto barulhento e devastador. O que vão pensar de mim? Como ficará a minha reputação? Jairo para um pouco e decide. Já ouvi falar muito desse homem chamado Jesus. É hora de deixar que a sua voz me guie em todos esses momentos barulhentos. Já tentei de tudo e nada resolve. Sinto que essa é a minha única saída para salvar a minha filha. Jairo se depara com uma inumerável multidão. Marcos capítulo número 5, versículo número 21. Como eu falei no início, Jesus ele é o homem das multidões, e a Bíblia deixa muito claro isso. A Bíblia deixa muito claro que Jesus era o cara das multidões. É aquele cara que onde ele estava, ele arrebatava as multidões. A Bíblia fala que certa vez, Jesus no meio de um problema, onde ele pergunta para os discípulos, diz assim, deem comida a esse povo. Os discípulos olham uns para os outros e dizem assim, como nós vamos fazer? São cerca de 5.000 pessoas. E aí você nota que onde Jesus estava, Jesus era o homem das multidões. Só que existia algo diferente no Senhor. Que apesar de que ele seja o homem das multidões, mas ele é o homem o Deus do pessoal. Ele é aquele que está lá na ponta da cama, quando nem o marido sabe o que está passando no coração. Ele é aquele que escuta as lágrimas de um pai desesperado, sem saber o que vai fazer para poder colocar o pão no amanhecer. Ele é aquele que está exatamente no momento certo, quando a notícia ruim ela chega na vida. E mesmo sendo o homem das multidões, Reginaldo, ele é aquele que vai lá no fundo do poço para resgatar um só, porque cada vida importa. Posteriormente a esse texto de Marcos, capítulo 5, versículo 21,
A Bíblia narra que Jesus passa para o outro lado da margem, atrás de si somente uma pessoa, Guilherme. E essa pessoa ela era tão insignificante que ele recebe o nome de endemoniado de Gadara. De tão insignificante que esse cara era. Nem nome essa pessoa tinha. Mas depois que Jesus resolve o problema do endemoniado de Gadara, ele volta para a outra margem. E como um bom leitor da palavra do Senhor, entre Gadara e Galileia era cerca de 8 a 10 quilômetros. Né? Passava-se a margem e tinha que um percurso para sair de Gadara, acessar a margem, e da margem até onde as multidões estavam esperando por Jesus. E às vezes nós estamos num ambiente como esse, e o que mais nós queremos, Márcio, é que ninguém nos note. Eu já passei por muitas vezes por isso. No meio de uma multidão, o que eu mais quero é estar sozinho. E existe um momento onde eu quero estar sozinho, e existe um momento onde a circunstância me joga para estar sozinho. Mas a realidade é que as situações das nossas vidas, que por mais que as lutas estejam tão intensas, no meio da multidão nós nos encontramos sozinhos. E Jairo, nos seus conflitos na sua mente, com tantas indagações, ele resolve fazer uma coisa que não era comum para um homem religioso. Principalmente para um chefe de uma sinagoga. Ele vai atrás de alguém que um dia ele ouviu falar que poderia resolver problemas. E o primeiro desafio surge logo na frente de Jairo, sabe qual é? É o desafio de ser diferente no meio da multidão. Daqui a pouco nós vamos ver que Jesus, ele estava no meio da multidão e a multidão o impressava, mas pela misericórdia e graça do Senhor, e o Paulino falou aqui perfeitamente, gente, quando Jesus chega, não tem o que fazer. O momento do Senhor, ele sempre acontece, seja no meio de uma multidão, ou seja dentro da sua casa. O tempo de Deus, quando é liberado para a gente, ele acontece, independente de onde nós estivermos. E uma das minhas principais orações, quando eu tenho a oportunidade de me congregar, é que, Senhor, eu falo assim, Senhor, acha alguém com o coração aqui essa noite. Com o coração disponível para receber algo da tua parte. E se for possível, encontre em mim. Porque por mais que nós estejamos no meio de uma multidão de pessoas, Deus ele está sondando coração por coração. O Espírito Santo ele está sondando mente por mente. Porque como eu disse, ele é um Deus que atua na multidão. Mas ele também é um Deus que se preocupa no individual. É um Deus que se preocupa como vai o teu coração. E como vai o teu coração chama muito mais a atenção do coração do Senhor do que qualquer outra circunstância. Primeiro, o problema que Jairo enfrenta é a multidão. E eu vou dizer para você que com muita propriedade, por mais que Satanás, por muitas vezes, chegue com a pata imunda dele, dizendo que Deus não se importa conosco, aí no seu canto onde você está, o Espírito Santo está dentro de ti bradando. Eu estou contigo. Você não está sozinho. Só precisa silenciar os barulhos que têm impedido de ouvir a minha voz. Mas eu estou aqui com você. Sabe, gente, eu fico pensando e me faço uma indagação. Será realmente que Deus seria tão insignificante de que Ele ajudou até hoje? E se você e eu estamos vivos até hoje, será que Deus ele seria tão injusto assim para dizer, não, Paulino, não vou nem dizer pastor, porque pastor que chama a gente. Quando Deus olha, ele chama de filho. Filho, daqui para frente é tu e a sorte. Até aqui eu te dei a saída, agora tu faz o que tu quiser da tua vida. É lógico que não. Porque se o Senhor se afastar por questão de segundo das nossas vidas, nenhum de nós vamos resistir. E por isso que no meio de uma multidão,
Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida. E essa noite pode ser a noite onde os céus se abrirão sobre a sua vida e você vai sair daqui, não da forma que entrou, mas voando nas asas do Senhor, porque Ele é fiel. O que é que a multidão tem feito na tua vida? Legal que Jesus sai de um contexto de um endemoniado, um homem só, volta para um contexto, a multidão está comprimindo ele, mas Jairo consegue um acesso, Sidney, que outras pessoas talvez não tiveram o mesmo acesso. Aí a indagação é, será que o que acessou o Jairo foi a sua patente religiosa? Será que o que acessou Jesus foi o dinheiro que aquele homem poderia ter? Ou será que o que acessou Jesus foi um coração desesperado por socorro? A verdade é que Jairo enfrenta a multidão e se depara com alguém que poderia resolver o problema. E aí o primeiro passo de Jairo é avançar no meio da multidão, se destacar no meio da multidão, assim como Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura, e aí ele não tinha como sair igual o rato entre as pernas das pessoas, ele sobe numa árvore. E no meio da multidão ele dá um jeito de se destacar para poder chamar a atenção de Jesus e funciona. Porque por mais que muitos corações estejam gritando muitas coisas, por mais que muitas almas estejam gritando muitas coisas, e a palavra do Senhor fala que existe um clamor dentro do homem que ele é tão desesperador que só o Senhor consegue afagar esse clamor, que é aquele momento que ele traz descanso para a alma, e quando a alma grita, o mundo natural não escuta, mas o Espírito Santo ele escuta. Já ele enfrenta a multidão. Mas não basta enfrentar a multidão. A Bíblia narra que Jairo tem outros passos para poder retomar o coração, colocar o coração aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor. E o versículo de número 22, ele fala perfeitamente sobre isso. Eis que Jairo se chegou a ele era um dos principais da sinagoga, e assim que ele viu Jesus, ele não fez como Naamã fez. Quando Naamã vai lá se encontrar com o profeta diz assim, vai lá e se banha 7 vezes lá no Jordão. Aí Naamã vai olhar assim, como assim? Esse cara não sabe com quem que ele está falando, ele não deu uma carteirada. A Bíblia fala que ele se prostrou aos pés do Senhor. Acho fantástico porque diante da presença de Deus, nós não somos aquilo que as pessoas enxergam. Então, diante de Deus, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou nada além de filho. E o filho, ele é conhecido pelo Pai. E quando Deus Jesus olha para aquele homem, a primeira oportunidade que ele poderia ter falado é, ei, vai lá na minha casa porque eu sou a autoridade. Mas a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus. 22, por favor. A Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. E esse deveria ser o maior patamar que o homem teria que desejar. Porque aos pés de Jesus nós entregamos para Ele a rendição e nós estamos altamente vulneráveis ao seu desejo, à sua vontade, a ouvir o seu coração. E todo aquele que se prostra diante dos pés do Senhor, ele está dizendo ao Senhor, eu abro mão de tudo que for necessário, mas eu preciso estar aos teus pés. Jairo não dá carteirada, mas ele se rende sem reservas. E aí entra-se uma situação muito complicada no meio de tudo isso. Não sei se você vai lembrar, mas eu narrei aqui mais ou menos uma história do que a minha cabeça ela conseguiu
adentrar no coração daquele homem. Agora imagina aí, como estava o coração desse homem. Porque pelo fato de ele estar prostrado, não significa que as coisas já se resolveram. Significa que ele estava à espera de alguma coisa da parte do Senhor. Ele estava à espera de algum direcionamento da parte de Deus. E aí entra uma coisa que o pastor Paulino falou e eu nem conversei com ele. É que o tempo de Deus, por mais angustiante que seja o nosso momento, o tempo de Deus não é o meu tempo. É por isso que no meio da turbulência, o que nós precisamos fazer não é se desesperar e chutar o pau da barraca, como eu falei hoje, essa semana com um abençoado amigo meu. É se curvar e se aquietar o coração até que ele fale. Mas às vezes nós estamos querendo dar o nosso jeitinho brasileiro e querer resolver quando a resposta do Senhor é o silêncio e no silêncio Deus trabalha. Nota, Paulino, o desespero desse cara. A filha dele estava terrivelmente enferma, à beira da morte. Qual é o desejo de qualquer pessoa? Infelizmente, uma vez eu precisei ir para a UPA, e aí eu passei lá com uma pessoa mais de 2 horas esperando um atendimento na UPA. Já vi relatos de pessoas que passaram 4, 6, 8, 10, 12 horas na UPA. Mas quem está na beira do desespero, o que mais deseja, Carlinha, é que haja solução. Eu imagino o coração desesperado de Jairo, ele dizer assim, vamos Jesus, vamos lá, vem logo. Mas como o Paulino bem falou, o tempo de Deus ele é diferente do tempo do homem. E no ápice do nosso desespero, Jesus ainda encontra tempo para tratar outras pessoas, mesmo não abandonando o teu desespero. Olha como isso é fantástico. E por muitas vezes, Deus quer usar aquele momento de desespero que você está para poder ser âncora, para trazer outras pessoas, a ponto de dizer assim, por que esse cara não desistiu ainda? Qual é a fonte da força dessa mulher? E a verdade é que Jairo, nesse tumulto, nesse turbilhão, nesse barulho do seu coração, Jesus simplesmente para e diz assim, ó, alguém me tocou. E eu fico assim com o coração angustiado, porque se fosse eu no caso de Jairo, eu pegaria Jesus, botava nos braços e saía por cima da multidão e vai logo para minha casa. Queridos, o tempo de Deus, às vezes, por mais que seja difícil, mas ele chega. Chega ou não chega, Felipe? Por mais que seja difícil, Tiago, o tempo de Deus, ele... Você se encontra com ele. Na verdade, ele se encontra com você. E a Bíblia fala que Jesus, no meio daquela multidão, ele para assim, e diz assim, alguém me tocou. Versículo de número 25 ao 34. E aí ele tem aquele encontro com aquela mulher do fluxo de sangue, e eu imagino aquele homem no desespero do seu coração. Jesus, pelo amor de Deus, vai logo, homem. Será que Jesus não queria ensinar alguma coisa para aquele cidadão? Tia Fátima. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para aquele homem? É que o ato de se prostrar diante da presença dele significa também o ato de depender. E na dependência do Senhor, ele faz no momento que ele acha oportuno. Olha como eu queria ouvir isso quando eu estava lá no meio daquele turbilhão todinho, 2025. Mas eu escutei Naum capítulo 1, versículo número 3. Deus tem o caminho no meio dessa situação. E Deus tinha um caminho no meio da situação de Jairo, e ele poderia dizer assim, calma aí, Jairo. Confia, homem. Está difícil, mas confia, continua. E Jesus vai e sara aquela mulher. E a história aí você lê em casa, porque senão vai ficar muito grande se você for adentrar nisso. Mas a verdade é que, por mais que seja difícil para mim falar isso para você, porque é uma espada de 2 gumes, mas nos foi roubado o tempo de confiança.
O tempo de espera nós não queremos mais desfrutar. Esperei com paciência no Senhor. Que é isso, pelo amor de Deus? Eu quero estar no salão. Apressa-te em meu socorro, Senhor. Resolve logo isso, homem. Mas no meio da espera, o Senhor tem sempre uma forma de agir. E o tempo de Deus, ele vai chegar. Eu profetizo em nome de Jesus que o tempo de Deus, ele vai chegar esta semana na tua vida. Porque apesar da Bíblia não falar quando é o tempo de Deus, então eu, como profeta do Senhor, baseado na palavra do Senhor, posso profetizar quando eu quiser. Então eu profetizo em nome de Jesus que o tempo de Deus para a sua vida vai chegar exatamente agora. Em nome de Jesus. Que essa semana, em nome de Jesus, o teu coração, que talvez esteja angustiado, desesperado, sem saber o que fazer, sem ter direção, sem ter o norte, sem ter o rumo, que o tempo de Deus se encontre contigo, de onde você estiver, seja indo para a faculdade, para o trabalho, seja indo para a escola, seja indo comprar pão, seja fazendo o que for, que o tempo de Deus seja estabelecido sobre a tua vida, e você venha entender que não interessa o momento, interessa é que no momento certo, a boa mão do Senhor, ela se levantará, ela se estabilizará sobre a tua vida e as coisas irão para o lugar. No tempo do Senhor, aquieta o teu coração, porque ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da vida de Jairo. Ele não perdeu o controle da vida de Jairo. Ele ainda teve tempo, além de não perder o controle da vida de Jairo, ele ainda teve tempo para tomar um café com aquela mulher do fluxo de sangue. Porque, como eu falei, toda vida importa. Agora, não me pergunte por que no meio de uma grande multidão, Jairo chamou a atenção, a mulher do fluxo de sangue também, e outras pessoas não. Aí é Deus com o coração de cada um. Mas a convicção que eu tenho é que no meio de uma multidão, pelo menos 2 corações se destacaram e tocaram, chamaram a atenção de Jesus. E eu sou o primeiro, quem é o segundo que vai tocar o coração do Senhor? Em nome de Jesus. Turbilhões, barulhos, turbulências. E aí o coração que estava sendo tratado por Jesus se depara com uma situação que foi a qual nós lemos no início da mensagem. Jairo recebe a mensagem mais devastadora da sua vida. Fala sério, se você se deparar com uma leitura dessa. No coração natural, carnal, que nem o nosso, não dá uma revolta de Jesus? Porque se você ler a história pela primeira vez, você não sabe qual é o contexto, o desfecho dela. E aí você fica naquela, Jesus, por que tu fez isso, homem? E aí a Bíblia fala que chegou os servos de Jairo e disse, acabou. Acabou. Para de importunar o mestre. E talvez você, assim como eu, tenha escutado muitas vezes essa frase desgraçada, que ela vem direto do trono do diabo. Acabou. Desiste. Para. Abre mão. Vai embora. Chuta aí tudo. Abre mão de tudo. Mas Jesus, ele nunca perde o controle daquilo que a gente está passando. Jesus, ele nunca perde a situação. Ele nunca perde a viagem, né? Jairo quebranta-se diante da presença do Senhor. E ele coloca dentro do coração o desejo de que se ele arrancasse uma só palavra de Jesus, as coisas mudariam. E como eu disse, nós precisamos crer que isso daqui não é uma história para poder aquietar
os nossos corações. Isso daqui é a realidade de um Deus que Ele tem poder para fazer também nas nossas vidas hoje, exatamente hoje. Exatamente hoje. Jairo recebe a mensagem dizendo que ele desistisse. E Jesus vem, olha nos olhos daquele homem, imagino. A Bíblia fala que Jesus ele se movia por íntima compaixão. Eu imagino Jesus olhando dentro dos olhos daquele homem assim e dizendo: não temas. Aleluia. Somente creia. Versículo de número 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus não deu nem importância para o que estavam falando. É por isso que nós precisamos mergulhar nessa palavra com o entendimento de a força que ela tem. Que quem está querendo chamar a nossa atenção por palavras é o diabo, para poder desestabilizar aquilo que nós somos. Mas a expressão bíblica aqui, versículo de número 36, pelo menos aqui nessa tradução que eu estou lendo, ela diz que Jesus não está nem aí para o que falaram. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. E eu imagino que aquelas palavras, elas adentraram um coração desesperado como um bálsamo que ele vem trazendo cura ao coração. Como vai o teu coração? Eu venho aqui essa noite para dizer para ti que só basta uma palavra de Jesus. E todos os dias eu estou batendo na porta. Cadê a minha palavra, Jesus? Jesus, cadê a minha palavra? Sempre eu tenho falado sobre isso quando eu tenho oportunidade. Todos os dias os céus estão esperando só você acordar, irmão Castro, para poder liberar a palavra de hoje. É aquele versículo do dia, né? O pessoal usa aí nos aplicativos. Todos os dias, irmã, sério, o céu está só esperando. Dá espaço aí para que eu possa liberar a palavra sobre o teu coração. Não temas. Creia somente. E por muitas vezes nós precisamos só ouvir isso. E não ouvir com os nossos ouvidos, mas ouvir com o nosso coração. Com aquilo que a gente entende como verdade. Jairo pega aquelas palavras e passa um turbilhão de pensamentos de novo na cabeça dele. Mas ela está morta. Foi ou não foi a mensagem que ele recebeu? Mas ele disse: não temas, somente creia. Está morta ou não temas? Acabou ou não acabou? Onde eu vou me ancorar? E talvez já não tenha conhecido essa situação, mas eu conheci e você também conhece. A Bíblia fala que em Jesus, quando Jesus está querendo trabalhar, fazer, liberar, ainda que esteja morto, quando se encontra com Ele, vai ter que viver. Porque quando a morte e a vida se encontram no mesmo caminho, um dos dois precisam passar. E nenhum relato bíblico afirma que no meio do caminho de Jesus, quando a morte se passou por ele, tombou com ele, ela passou por cima dele, a não ser naquele dia onde ela não teve nem poder para tirar a vida de Jesus, porque a expressão bíblica fala que Jesus deu a sua própria vida. Aleluia! Como isso é fantástico! Ainda que esteja morto, viverá. Creia somente. Quantos projetos seus morreram? Quantos sonhos? Quantas coisas foram roubadas? Quantos barulhos têm apagado a chama que arde dentro do seu coração para continuar prosseguindo? E eu sei, porque isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Se apagar todas essas luzes, desligar todas essas luzes, vai ficar aquela luzinha ali do ar-condicionado ligada.
E aí, no meio de uma multidão, por mais que tenha a possibilidade de ter todas essas luzes, mas se tiver uma luzinha só, significa dizer que ali ainda tem esperança. E aquela luz ali, ela serve de direção. Você vai saber que ali tem um ar-condicionado. Debaixo do ar-condicionado tem uma porta. Então, se houver aqui, se apagar todas as luzes, você vai ver ali que ali tem uma saída. E com Jesus é exatamente assim. Ou você crê ou você não crê. Porque Jesus, ele se move no ato de fé. Ele espera a resposta do seu coração. Mas ainda que esteja morto, viverá. E eu finalizo essa mensagem falando da última atitude de Jairo. Ele não se importou com a multidão. Ele se rendeu sem reservas. Ele entendeu que o tempo não era o dele. Ele creu que Deus pode mudar a situação dele. Ele entendeu que basta só uma palavra. E aí, como eu finalizei agora, ele entendeu que mesmo que esteja morto, em Jesus há esperança de reviver. A Bíblia fala que, Marcos capítulo 5, versículo 40, depois que Jesus resolve a situação com aquela mulher do fluxo de sangue, ele segue o caminho. Versículo de número 39. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 38, para poder você entender. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Viu Jesus os barulhos. Viu Jesus toda a tormenta. Todas as pessoas que estavam pranteando. Chegando à casa do chefe, desculpa, Glenda, da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam muito. Pula aí, por favor. E ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Meu Deus. E riam-se deles. Segura aí, por favor. A pessoa que mais precisa acreditar naquilo que Deus projetou dentro do seu coração, não sou eu. Por mais que eu, como pastor, tenha o cuidado de cuidar de muitas pessoas, mas a pessoa que mais precisa acreditar no projeto de Deus que foi liberado sobre a sua vida é você mesmo. Porque quando você mesmo acredita, por mais que nenhuma outra pessoa não acredite, o seu coração permanece firme e credo. Um dia ele falou, e a palavra do Senhor fala que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo. E por mais que não acreditem no teu projeto, no projeto de Deus para a tua vida, prossegue. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Pode passar. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Vai. O que a expressão bíblica fala? Imediatamente. Porque quando os céus liberam a palavra, qualquer coisa debaixo do céu vai ter que se ajustar, vai ter que procurar o seu rumo, mas vai exatamente acontecer de acordo com aquilo que ele disse que iria acontecer. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quando Jesus diz, ele tem poder para fazer com que aconteça, vida. Ele tem poder para se responsabilizar que aconteça. Só que entre dizer e o viver, entre a promessa e o cumprimento, existe um processo. E esse processo é que muitas das vezes pesa nos nossos corações. Que chama o Michel de louvor, por favor. Já vou encerrar. Jairo, ele toma o último passo da sua jornada, antes que a sua filha receba a vida de volta. Jairo, ele obedece sem questionar.
Ele coloca todo mundo para fora. Porque haverá momentos na sua vida que vai ser só você e você mesmo e o Senhor. Tem momentos que Deus ele não quer que haja plateia, Ele quer trabalhar no individual. E às vezes é até o momento onde alguns de nós possam estar vivendo hoje. A visita não chega, o pastor não lembra, o telefone não toca. Ninguém se encontra comigo para dizer, assim te diz o Senhor. Mas a questão é que o Senhor está querendo tratar você com você mesmo. Porque quando Deus quer falar contigo, Ele não precisa mandar recado. Ele vem, Ele chega, Ele senta e Ele faz. Porque nós não precisamos da multidão para validar aquilo que o céu está liberando sobre as nossas vidas. Nós precisamos de obediência. E muitas coisas ainda não foram liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida, mesmo diante de todo o processo que nós estamos vivendo, porque nos falta essa obediência sem questionar. Jairo tira todo mundo da casa. E Jesus libera uma palavra. Como vai a tua vida? Quantos barulhos têm perturbado o teu coração? O que você veio fazer aqui esta noite? Eu não sei o que você veio fazer aqui esta noite, mas eu tenho convicção de que meu Jesus, aquele que tem mudado e transformado a minha vida durante esses 18 anos, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa viver agora. Aleluia. Sabe, queridos, essa é uma noite muito oportuna para você silenciar os barulhos do seu coração. Vou dizer isso com uma verdade muito forte. A pastora Paola, ela não pode silenciar os barulhos da tua vida. E olha que essa mulher tem uma graça em aconselhar, que é fantástico. Mas se você não permitir Jesus moldar o teu coração, serão só palavras lançadas ao vento. Que aquietar os barulhos das nossas almas é uma atitude pessoal. Jairo, lembra do homem que amanheceu o dia esperando o café da manhã? Recebe a notícia mais devastadora da sua caminhada. Mas quando chega talvez o entardecer, ele recebe também a melhor notícia que ele poderia receber depois de um dia com o coração aflito. E nessa noite eu digo para você, Jesus, Ele tem poder para aquietar todos os conflitos que você esteja passando. Mas você está disponível a obedecer? Você está disponível a se render, a entregar ao Senhor? Há coisas nas nossas vidas que nós precisamos liberar. E aí nós vamos escutar a doce voz do Espírito Santo em dizer, Talita cumi, né? Levanta-te, toma fôlego, retoma a caminhada, vai para frente. Porque se eu estive até hoje, eu sou o Senhor e estou amanhã também. Como vai a tua vida? Aquieta o teu coração, se desliga aí do teu vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo, da frente, de trás. Mas essa noite talvez seja uma noite onde você mesmo precisa aquietar a sua alma. Você mesmo precisa dizer aos barulhos do mundo que não impeçam mais a sua vida de ouvir as palavras de Jesus. Nós, como cristãos, nós não cremos em coincidência, nós cremos em providência. E a verdade é que Deus tinha um outro pregador para pregar aqui essa noite. Com certeza muito melhor do que eu. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Então essa mensagem, ela pode ser exatamente
o start de um novo rumo para você. É verdade. Não sei como 99% das pessoas... Na verdade, eu não sei nem como a minha esposa chegou aqui hoje, porque eu passei o dia hoje com ela. Porque o coração dela só o Senhor consegue sondar. O pensamento, eu sei se ela está de bom humor, de mau humor, eu sei. Mas está de bom humor, está alimentada, né? Mas a verdade, está com fome, essa cara aí. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele sabe como e onde tocar. Só que ele apesar de ele ser Deus e ter o poder de tudo, de fazer tudo, Nairo, a Bíblia fala que ele fica à porta batendo. E ele só entra se você abrir a porta. Será que hoje não é uma noite de você abrir a porta para que Jesus ele venha dar uns 180 graus na sua vida e você chegou aqui de um jeito e pode sair daqui de um jeito totalmente diferente? Fique de pé em nome de Jesus. Jesus marcou o encontro comigo e com você